conforme havia prometido, dar sequência ao assunto que nós iniciamos há 15 dias atrás. Nós iniciamos um assunto falando sobre a carta à igreja de Filadélfia. E hoje nós daremos sequência a esse assunto que iniciamos. Nós temos o hábito aqui na IBMA, em todo o assunto que nós começamos a falar, a gente concluir. Porque o objetivo não é simplesmente pregar. O objetivo é que todos os irmãos aprendam, memorizem o que ouvem, leiam e releiam em suas casas. E no caso, quem está inscrito lá no canal da igreja, você vai poder ouvir várias vezes essa mensagem, essa pregação na sua casa, no conforto do seu lar, refletindo e meditando em tudo que é passado conforme a palavra de Deus. E há 15 dias atrás, quando nós paramos o assunto por conta do tempo, para hoje darmos sequência, nós paramos justamente naquela parte em que Jesus declara a Pedro que a revelação que Pedro teve foi do Pai, e não foi simplesmente movida pelo conhecimento pessoal do apóstolo Pedro. E quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro toma ali a palavra e diz: uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, ou alguns dos profetas. E Jesus ali pergunta: e vós? Quem dizes que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, quem te revelou não foi nem a carne, nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Então, quando Jesus diz que não foi a carne, não foi o intelecto, não foi a capacidade de Pedro, mas foi uma revelação que veio do Pai. E ali Jesus declara que a igreja seria edificada. E como nós falamos, Jesus fala que a igreja seria edificada sobre a rocha, que no grego é lençol rochoso, ou uma rocha longa, grande, forte, resistente. Estava falando de si próprio. E Jesus disse: sobre esta palavra, ou seja, sobre esta revelação, Pedro, que tu tivesse do Pai, eu vou edificar a igreja. Toda revelação, irmãos, original, verdadeira, ela vem do Pai, ela vem de Deus, ela vem do alto. E a revelação de Deus, ela é segura, ela é consistente, ela traz solidez, ela traz segurança para o cristão. E diante disso, o Senhor Jesus edifica a igreja, não sobre os homens, mas sobre Ele próprio, a rocha, o alicerce da igreja. E diante do contexto que nós estamos falando, a igreja de Filadélfia, ela, no processo de crescimento, de desenvolvimento, de se estabelecer, ela tornou-se uma igreja firme.
Igreja firmada é a igreja que está firmada na palavra. É uma igreja que não vai atrás de revelação de ninguém. Não vai atrás de profeta, ou de profetiza, ou de culto, alguns cultos que o pessoal diz que Deus fala. Quando você quiser ouvir Deus falar com você diretamente, vá ler a Bíblia. Abra a Bíblia e deixe Deus falar pela palavra, que não tem erros e que não tem falhas. E diante desse contexto, a igreja de Filadélfia, ela cresceu, mesmo sendo uma igreja limitada nos recursos, pois era uma igreja pobre financeiramente. Os cristãos que compunham essa igreja eram cristãos humildes financeiramente falando, mas eram cristãos resistentes. Muitas vezes a gente quer dar um diagnóstico de que alguém é forte, quando esta pessoa ela prossegue constantemente sem que haja uma parada. E às vezes a gente dá um diagnóstico afirmando que tal pessoa é forte, e o nosso diagnóstico muitas vezes se equivoca, porque forte não é quem não para, forte é também quem resiste, é quem suporta, é quem aguenta a pancada, não é? Às vezes a gente acha que uma pessoa ela simplesmente é forte porque ela é resistente, ela corre, não cansa, não para, ela sempre está rindo e ela nunca tem uma pausa. Vai chegar um momento que essa pessoa que corre muito, que faz muito, de forma desenfreada ou desacelerada, vai chegar um momento que quando parar, para de vez. Por quê? Porque não há etapas. Muitas vezes a gente precisa parar para aguentar. Não é parar para desistir. Uma breve parada para continuar constante. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, ele advertindo a igreja de Coríntios, ele diz: meus amados irmãos, sejam sempre firmes. Primeiro fala de firmeza. Depois ele fala de constância. Firmes, constantes e abundantes. Porque quando a gente vai de forma exacerbada, realizando de forma demasiada, sem ter uma parada, a gente vai estagnar. E quando nós vamos, como nos ensina a palavra, com firmeza, mas com constância. Com firmeza, mas com constância, a gente não para, a gente cresce, a gente abunda em Deus. E dentro desse contexto, a igreja de Filadélfia, ela foi a igreja em que Deus abriu através dela as portas para as missões extra Ásia, extra Jerusalém, Judéia. Foi através da igreja de Filadélfia que o evangelho começou a ter uma expansividade maior. Uma igreja de poucos recursos, mas uma igreja de membros comprometidos. Irmãos, às vezes muitas pessoas olham o tamanho do templo dos outros, a quantidade de membros que aquela congregação tem. E quando vai se avaliar estruturalmente, quando eu estou falando não de estrutura física, estrutura espiritual, a maioria, para não dizer 100%, a maioria são pessoas que não têm estrutura espiritual, principalmente bíblica. Igrejas grandes que fazem muito pouco aquém da capacidade que tem. E a igreja de Filadélfia, mesmo sendo uma igreja pequena, os irmãos da igreja, pessoas de recursos limitados, poucos recursos, Deus usa a igreja para ir além da capacidade que a igreja tinha.
ir além da capacidade que a igreja tenha. E Jesus diz para essa igreja, no capítulo 3, no versículo 8, o Senhor Jesus diz que tem colocado diante da igreja uma porta aberta e que ninguém podia fechar. Por quê? Porque ela, tendo pouca força, ela obedeceu a palavra. Era uma igreja limitada, tinha poucos recursos. Os irmãos estavam debaixo de uma perseguição terrível, irmãos, grande, porque os falsos irmãos, falsos crentes e até mesmo os falsos judeus, porque muitos irmãos da igreja de Filadélfia eram judeus convertidos do judaísmo. E os judaizantes, com ciúme, com inveja do crescimento da igreja, passaram a entregar a igreja ao controle de Roma, entregando os irmãos para que os irmãos fossem presos e até mesmo mortos. E diante disso, o Senhor Jesus traz uma mensagem de renovação para aquela igreja, que dizia que ia trazer consequências sobre aqueles que perseguiam a igreja. No verso 9 ele diz: farei, 3 e 9 de Apocalipse, farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Ou seja, o que é que o Senhor Jesus está dizendo? O Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja que aqueles que perseguiram ela, que maltrataram ela, que humilharam ela, o Senhor Jesus vai abater de tal forma que eles vão precisar voltar para pedir perdão, se humilhar diante daquela igreja, diante daqueles crentes. Crentes simples, mas crentes comprometidos. Se você está comprometido com Deus, se você anda em fidelidade com Deus, não se preocupe com quem se levanta contra a sua vida, porque na palavra de Deus há promessa para os fiéis: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. É promessa para os fiéis, é promessa para os que têm compromisso, é promessa para aqueles que são filhos de Deus. E diante dessas promessas, o Senhor diz, olha, no verso 10: porque deste ouvidos à minha exortação, quanto ao suportar os sofrimentos com paciência. Você precisa suportar com paciência. Não é reclamando não é perguntando, até a gente fica: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Minha filha, glorifique a Deus. Eu sei que não é fácil. A vida cristã não é fácil. É fácil para aquele crente que não tem compromisso com Deus, tem consigo mesmo. Tudo que quer faz, o que pensa faz, vai para onde quer, fala o que quer, anda de todo jeito. Esse aí não tem compromisso com Deus. Mas ser cristão autêntico é aprender a dizer não. Não para si mesmo. Quem não aprender a dizer não para si mesmo, não pode adentrar na glória eterna. E aquela igreja aprendeu a suportar, e suportava com tanta paciência que Deus disse: olha, tu deste atenção, tu deste ouvidos à minha palavra. Ô irmãos, e quantas vezes Deus nos fala pela palavra para a gente ter paciência, e a gente fica: mas Deus, e mais Deus, e por que Deus, e agonia, e Senhor, me diz, e Deus está dizendo: suporta. Mas tu fica tão ansioso, tão ansiosa, que quer fazer do teu jeito, da tua forma. Aí quando dá errado, aí tu vai lá para os pés de Jesus: Jesus, resolve.
E Jesus não vai resolver. Sabe por quê? Porque foi você que fez errado. Você faz o errado e bota agora a culpa, joga nos pés de Jesus para ele, não, volte. Lembre onde você caiu, arrepende-se e volte. Conserte o que você fez. Se você vai até o altar, mas a tua vida não está correta, Jesus nos ensina, volta e vai te reconciliar, vai te aprumar, para depois oferecer a oferta. É muito fácil, irmãos, pegar uma Bíblia e assistir um culto em qualquer igreja, e quando chegar lá, agora está assim, você chega, eu sou evangélico. Agora é moda, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Vai até bem sim, eu sou evangélico. Nós precisamos entender que não é o nome de evangelho que vai levar para o céu. É o nome de Cristo que repousa sobre a tua vida. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 19, Paulo diz a Timóteo, todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparte-se do mal e pratique a justiça. E tem muita gente usando o nome de Cristo. Isso é nas redes sociais, isso é no nosso dia a dia. Usa até a palavra Deus te abençoe, que Deus esteja contigo. Fazendo as coisas tudo errado, ele diz assim, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Vai não. Deus não tem compromisso com coisa troncha, com coisa errada não. A gente quer a bênção de Deus, mas não quer a correção de Deus, não quer a disciplina, não quer o nível. É tanto que a palavra doutrina bíblica, a palavra doutrina é ensino, mas no grego quer dizer régua de medir. Você tem que andar na medida da palavra. É na medida, no esquadro da palavra. Pastor, ninguém é perfeito, com certeza, a começar de mim. Mas por isso que Deus nos deixou a palavra, para a gente ir sendo corrigido pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. E esta igreja, como eu falei, uma igreja pequena, simples, irmãos financeiramente pobres, mas uma igreja que amava a Deus. Era uma igreja que mesmo diante das dificuldades até de sustento alimentar, de comida, de vestimenta, mas era uma igreja que não arredava o pé da palavra. Era uma igreja que não arredava o pé da comunhão. Quem lembra o que significa a palavra Filadélfia? Amor fraternal. Eles não se desuniam. Eles permaneciam juntos e unidos, apesar de toda a dificuldade. Era uma igreja unida. E Jesus diz para aquela igreja, no versículo 10, porque desta atenção a minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Essa palavra paciência do grego aí é upomone. Significa paciência além do limite. Não tem gente que diz assim, eu já esperei demais, Deus. A minha paciência já se esgotou. Não, meu filho. Se você tem a paciência produzida em você pelo Espírito Santo, você vai esperar quanto tempo for necessário. Porque não é no seu tempo, não é no seu cronos, é no kairós de Deus. Continuando o verso 10, Jesus dizendo para aquela igreja, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que
habitam sobre a terra. Como a igreja foi paciente, como a igreja suportou o sofrimento, a perseguição, a humilhação, o desprezo, a calúnia. Jesus estava dizendo para ela: eu vou te livrar da hora da tribulação que há de vir sobre todo este mundo. Me fizeram uma pergunta ontem no culto jovem, me permitam os jovens, né? Comentaram que a gente debateu ontem no culto jovem sobre a grande tribulação. Há, irmãos, N linhas teológicas falando sobre grande tribulação, sobre escatologia. A linha calvinista ensina que a igreja passará pela grande tribulação. Há algumas igrejas batistas de linha tradicional que ensina que o milênio já passou, que o Apocalipse já se cumpriu, que o milênio já não vai acontecer. Veja, e Jesus, ele nos adverte quanto a esse tipo de ensinamento. E por isso que eu digo, irmãos, e digo, afirmo e reafirmo: Jesus não fez negócio com placa denominacional. Tem gente que defende mais a placa da denominação do que o próprio Evangelho, do que a própria Bíblia, do que aquilo que a Bíblia ensina. Mata e morre por denominações. Morra por Cristo, morra pela palavra, morra pelo Evangelho. Glória a Deus. Ensinam coisas absurdas. E o pior de tudo isso é a quantidade de gente que está sendo enganada, está sendo levada para o inferno. Mas por quê? Porque não lê. Quanto custa você tirar uma hora todo dia para ler a Bíblia? Quanto custa você investir em você mesmo? Comprar um livro, pelo menos a cada 3 meses, um livro. Para você adquirir conhecimento bíblico teológico. Como falei há dias atrás, há 15 dias atrás exatamente, nós damos a oportunidade aqui à igreja de aprender. Não aprende porque realmente a maioria é acomodado. Temos um curso de discipulado que normalmente nas igrejas aí é 3 meses, aqui é 3 anos. Onde a palavra é ensinada mastigadinha, onde se tem a oportunidade de perguntar, de tirar dúvidas. E quantos vêm? Se matricularam 22. Hoje tem menos de 15. Quantos? E só está vindo 8, 9. Vê? Por que você desistiu? Porque eu não quero mais, pastor, eu estou tão cansada. Tudo é desculpa. Até a Luciana botou essa semana no grupo da igreja 5 motivos para você não vir ao culto. Eu não sei se vocês assistiram, né? Eu não vou nem comentar. Não vou nem comentar. Que Deus tenha misericórdia na minha vida. Porque eu espero Jesus voltar, irmão, não é amanhã não, eu espero Jesus voltar agora, porque a Bíblia diz: não sabeis nem dia nem a hora em que virá o vosso Senhor. A igreja de Filadélfia era uma igreja ligada a Cristo, de tal forma que foi a igreja usada por Deus para começar as missões, chamadas de missões modernas. Foi através da igreja de Filadélfia. E que essa igreja de Filadélfia, ela foi abrindo portas em lugares onde não havia. Os irmãos perseguidos, sofridos, amargurados de tanta dor, mas que não deixavam a obra. Não negligenciavam o seu compromisso com Deus. E por não negligenciar o compromisso com Deus, havia uma promessa. A fidelidade daqueles irmãos.
que também reflete em nós, porque a palavra de Deus que foi para eles há 2000 anos atrás é também para nós hoje. Porque a palavra de Deus não passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus ela continua para sempre. E a palavra foi: como tu foste fiel, como tu suportaste, eu vou te livrar da tribulação que está para vir sobre este mundo, sobre os que habitam na terra. A igreja não passará pela grande tribulação, pelas coisas que hão de acontecer sobre este mundo. O que vocês estão vendo acontecer ultimamente são um princípio de dores: peste, guerra, tremor de terra, incêndios constantes. Você está vendo aqui no Brasil, 2024, o Brasil bateu recordes de incêndio na Amazônia e no Mato Grosso. O que isso traz, pastor? Além de trazer poluição e doenças respiratórias, traz morte. Muita morte. Não só a morte dos animais, não traz só a morte dos animais, mas traz a morte da existência da terra, de produzir. Mato Grosso é um dos estados que mais produz para o país e para o mundo. O Brasil alimenta 1 bilhão e 400 milhões de pessoas com o agronegócio brasileiro. É o segundo país mais produtor do mundo, só perde para os Estados Unidos. Isso eu estou falando aqui no Brasil. Imagine nos outros países o que está acontecendo. O clima, as doenças, as enfermidades que surgem e não saem mais. Qual foi a doença que você viu surgir e deixou de existir? Não tem. Existem animais que já entraram em extinção, deixaram de existir, mas doença quando surge não sai mais. A Covid vai sair da vida da humanidade? Não. A gripe quando surgiu no século XIX não saiu não, continua até hoje. A gripe, que matou mais soldados quando voltaram da Primeira Guerra do que propriamente a guerra. As doenças vão surgindo e vão ficando. Elas não saem, elas continuam. Princípio das dores. A Bíblia diz em Romanos 8:22 que a criação geme, toda a criação está gemendo. Quem geme é porque está sentindo o quê? Dor. Dor. Eu não sei se os irmãos estão vendo, os animais estão cada vez mais tentando se aproximar dos humanos para ter algo em troca de benefícios e favores. Animais que antes viam o ser humano corria, hoje eles estão se aproximando pedindo socorro, porque o habitat deles está sendo destruído. E quem está destruindo? O ser humano. O mundo está se preparando, irmãos, para receber o anticristo. E o Espírito Santo está preparando a igreja para ser arrebatada. Glória a Jesus. Se você não ouvir a voz do Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, você vai ficar. Vai ficar. Por isso a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor Jesus estava prometendo livrar a igreja da hora da tribulação. E a Bíblia diz que será tribulação como nunca houve nesse mundo. Nunca houve. Mas que vai haver. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses, vamos conferir. Capítulo 5, versículo 9, da primeira carta à igreja de Tessalônica.
5 e 9 de 1 Tessalonicenses. Porque Deus não nos designou para a ira. Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, antes, quando estávamos sem Cristo, estávamos destinados à ira. Efésios capítulo 2, verso 3. Quando nós vivíamos fazendo a vontade dos pensamentos e da nossa carne, a Bíblia diz, éramos por natureza filhos da ira de Deus. Mas, olha, porém, contudo, todavia, no entanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Se andar segundo a carne, está debaixo da ira de Deus. Você vai escolher. Você tem a escolha, você tem o direito de escolher não querer ir para o céu, é o seu direito. Mas pastor, como é que a gente está aqui sentado dentro do templo e não quer ir para o céu? Nem todos, meu irmão. Nem todos querem ir para o céu. Mas como assim, pastor? A partir do momento que você entendeu a palavra e quer fazer o que você quer, você não quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu não faz o que quer. Quem quer ir para o céu não faz o que sente. Estou sentindo. Estou sentindo o que, irmão? Estou sentindo que não é para ir para o templo hoje. Estou sentindo que não preciso ir para a EBD. Estou sentindo que eu não preciso fazer parte do ciclo de oração. Todo esse sentimento que você está sentindo é tudo do inferno, do Espírito Santo que não é. Porque o Espírito Santo vai mandar você ir de acordo com a palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão formosos são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira por ti e pelos teus atos. É o que está escrito na palavra. O Espírito Santo não vai mandar você ficar ausente, não. O Espírito Santo vai mandar você congregar. Ah, pastor, mas é tão chato congregar. Porque tem tanta gente chata. O primeiro chato é tu. O primeiro chato é tu. Mas não é não. Só fica, fulano é chato. Porque fulano é chata, porque Beltrano é assim. E tu? Te corrige, te orienta, deixa a palavra mudar a tua vida. Porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque eu não gosto daquilo outro. Não gosta, não participa. Não participa. Mas também não atrapalhe quem quer participar. Não fica botando terra, botando defeito. Porque quem não, irmão, tem gente assim, nem faz, nem é, nem tem, e fica atrapalhando quem faz, quem é e quem tem. Eu não programei isso aqui não. Está descendo? Recebe. Se não quer receber, é contigo com Deus. Minha missão como líder espiritual, como pastor, é ensinar a palavra. Você obedece se você quiser. Porque no dia que eu for prestar conta de vocês, que eu vou prestar conta de vocês, cada ovelhinha, olha aqui, Senhor, bom está. Está aqui, ó. Tudo que me desse para fazer, eu fiz. Minha missão é falar. Convencer, converter é o Espírito Santo. E se você der lugar, porque se você endurecer, morre que nem Ananias e Safira. Não admitiu o pecado, ficou tentando. Porque tem gente que não admite os seus pecados, fica rodeando. Não, porque olha, não foi bem assim não, mas veja bem. Não. Ananias,
Tu não compraste o terreno por tanto? Foi. Vendeste por tanto? Foi. E por que tu quer mentir ao Espírito Santo? Veja a coragem, irmão. Mentir ao Espírito. Quem é que pode mentir para Deus? Mentir. Mas tem crente que tem coragem. Ananias não teve? E ainda seguindo a sua mulher? Mentir para Deus? Olha, tu não mentiste aos homens, mas a Deus. A linguagem antropomórfica que Pedro usa, porque ninguém pode mentir para Deus. Alguém pode até tentar, mas Deus fica olhando lá de cima. Coitadinho. E diz a palavra de Deus, e o Senhor rirá dele. E é para mim mesmo. E Deus... Como Deus não tem um Deus acima dele, ele não diz, meu Deus. Ele só faz rir. Coitado. Glória a Deus. É melhor, escute bem, você ser ofendido com a verdade do que ser alegrado com uma mentira. É melhor hoje você se sentir ofendido pela verdade que eu estou lhe dizendo, para que você não vá para o inferno, do que massagear o seu ego com uma mentira e você cair no inferno. Glória a Deus. Não está no script não, mas está descendo, recebe aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Cristo, pelo Espírito Santo, que está preparando a igreja. Deus poupará os fiéis da hora da grande tribulação que há de vir sobre este mundo. E eu não quero estar aqui. Tem crente corajoso. Você sabia que tem crente corajoso? Eu fico, se eu ficar eu ganho. Vai ganhar. Feito uma vez eu falei aqui, tinha um rapaz aqui que se converteu e depois de uns 6 meses ele disse, pastor, eu vou vencer o diabo. Eu vou pisar nele. Ele não pode comigo não. O diabo deu uma rasteira nele. Você não tem força, a força vem dele. A força vem dele. Você nele, você pode. Fora dele, você não pode nada. Glória a Deus. Aleluia. Nele, é nele, em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu sou nele. Nele eu sou. Agora fora dele eu não faço nada. Como eu disse há 15 dias atrás, vai expulsar o demônio assim, sai em nome do pastor Silvio para tu levar uma pizza do capeta. Agora chega lá, olha, em nome daquele que morreu e ressuscitou, em nome de Jesus Cristo, Satanás, sai para tu ver se ele não vai embora. É porque é dele. Deus, olha irmãos, Deus nos chamou, escute bem, não chamou nenhum de nós aqui, nenhum de nós para sofrer. Mas por que a gente sofre? Porque não aprende com a palavra. Aí Deus diz assim, a Bíblia diz 12:5 de Hebreus, assim como o pai castiga o filho a quem ama, o Senhor castiga os seus. Aí Jesus bota tu no colo, vai dar umas palmadinhas. Ai Jesus, é para aprender. Eu não quero não, então você não é filho. Está lá Hebreus 12, versos 5 a 8. Se vocês não aceitam a repreensão do Senhor, é porque você não é filho. Porque quando a gente é filho, fala, Senhor, eu estou errado mesmo. Como aquele pecador que subiu ao templo e batia no peito e disse, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Admitia o que era. Forte, irmão, não é quem mostra que é. Forte é quem mostra que não é. Porque no reino de Deus é assim, quem não tem vai ter mais. O fraco é forte. É assim que a Bíblia diz ou não é? Quem perde ganha. Jesus disse que quem não perder aqui, não ganha lá.
Senhor, eu tenho pouca força. Aí Jesus diz aqui à igreja, olha, de Filadélfia: tendo pouca força, mas tu guardou a minha palavra. Porque tu guardou, mesmo sendo fraco, eu vou te livrar. Glória a Deus. É Deus que te livra, é Deus que me livra, é Deus que nos livra, Deus que leva, Deus que traz, Deus que guarda, Deus que protege, Deus que faz levantar, Deus que faz sair, Deus que faz voltar. Glória a Deus. Aleluia. Porque é Ele. Então, quando a gente se propõe e de fato servir a Jesus, a gente não fica perdendo tempo, me permita usar essa palavra, um defunto ruim, não, irmão. Sabe aquele velho deitado do matuto? Não se gasta vela com um defunto ruim. E o que é um defunto ruim? É um crente que não está no meio da igreja, mas que está morto e ainda não percebeu que está morto. Morto espiritualmente, não tem vida espiritual. É aquela visão que ele não consegue sair da caixa. É aquela visão arcaica, não bíblica. Porque a visão bíblica, ela é libertadora. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo, diz: onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E a gente precisa entrar aqui, ó, dentro da palavra, viver dentro da palavra, para que a gente viva uma vida agradável a Deus. Na Bíblia, olha, deixa eu contar aqui está descendo Jesus, me ajude. Eu aceitei Jesus para ser feliz. Não, você aceitou Jesus para ir para o céu. Para ir para o céu. Em canto nenhum da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar felicidade, a palavra felicidade. Vou aceitar Jesus para ser feliz. Não, você vai aceitar Jesus para morar no céu. Agora, se você quer viver a paz, a alegria e a justiça, conforme diz a Escritura, Romanos 14, 19, você vai viver em santidade. Aí você não vai sentir falta de nada. Nada vai lhe fazer falta. Por quê? Porque a santidade de Deus em você vai fazer você se sentir uma pessoa realizada, satisfeita. Por quê? Porque você vive a essência de Deus em você. A essência de Deus manifesta em você, você não sente falta de nada. E é tanto que depois que o Senhor Jesus dá essa palavra à igreja de Filadélfia, dizendo que eles não passariam pela tribulação, pelo sofrimento que estava por vir, ele adverte dizendo: eis que venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Jesus. Sabe o que significa coroa aqui, irmãos? Coroa é a salvação. Coroa é a vida eterna que Deus, por Cristo, deu a todo aquele que o recebeu como Salvador. Você tem uma coroa. E a salvação, escuta bem, a salvação é representada por uma coroa, porque significa que você, que é salvo, vai reinar. Porque quem tem coroa é quem reina, quem governa. Você vai receber a salvação para reinar, não aqui. Porque aqui, se a gente continuar, um dia vocês poderão ir para o meu sepultamento. Eu posso ficar velhinho, Jesus pode passar mais 50 anos para voltar, eu voltar com 100 anos, eu vou pifar, vou virar pó. Muitos vão para o meu sepultamento. Mas se Jesus vier antes que eu morra, nós vamos ser arrebatados juntos, vamos receber a vida eterna. Glória. E vamos reinar, a Bíblia diz, para sempre com Ele, eternamente, na glória do Pai. Não, eu preciso ser feliz. Irmãos, nessa vida não há felicidade
Coloque isso na sua cabeça. Você tem momentos de felicidade. Felicidade não. Porque a nossa eterna, completa, plena satisfação está em Deus. E como eu disse, quando a gente está plenamente revestido da santidade de Deus, a gente não sente falta de nada. Você acha que Paulo deixou a posição que tinha, vivia financeiramente bem, para morrer decapitado pela ordem de um homem ímpio? Você acha que ele deixou tudo isso porque ele não sentia algo da parte de Deus, algo maior? Sentia, irmãos. Em nada tenho a minha vida por preciosa, capítulo 20, verso 24 do livro de Atos. Paulo dizendo: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor Jesus entregou a mim. Escrevendo aos Filipenses, ele disse: estou em aperto, não sei o que devo escolher, tenho desejo de partir e estar com Cristo, mas sinto ainda que preciso ficar entre vós por vossa causa. Veja a dificuldade, pensar no céu. Precisava comer, precisava vestir, precisava sobreviver, mas a alegria dele era o céu. Estava no céu. Quem que aguenta, irmão, levar uma surra do couro sair, de ficar cheio de vergonhas, de feridas abertas, e depois de apanhar, dizer: a gente apanhou, vamos agora cantar e dar glória, Silas? Paulo, bora. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, cheia da convicção dos céus, é que aguenta uma coisa dessa. Porque o homem natural vai dizer: eu quero mais ser crente, eu vou sair da igreja, parece que eu fui ser crente, foi porque eu fui ser crente, as coisas apertou, o povo agora não gosta mais de mim, antes todo mundo gostava de mim, agora ninguém gosta mais, as pessoas falavam comigo, agora não falam mais, me ajudavam, agora ninguém me ajuda mais. Antes eu era bem quisto, agora o povo passa e troncha até a cara para não falar comigo. As portas eram abertas, agora tudo está se fechando. Estou perdendo contrato, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. Perca, meu filho, só não perca o céu. Perca até a roupa, fuja pelado, mas não deite com a pecadora. Perca a posição, perca qualquer coisa, só não perca Jesus. Glória a Deus, aleluia. Qualquer coisa. É isso que a gente precisa focar, o que a igreja de Filadélfia focou. E foi tão profundo, irmãos, esse comportamento da igreja de Filadélfia, que, escute só, depois desse acontecimento, que o evangelho foi se expandindo no mundo todo, chegou um período que o evangelho foi sufocado, muito sufocado, pelo romanismo, pelo catolicismo romano, que dizia o que podia e o que não podia. A palavra de Deus ficou restrita ao mundo, porque só quem lia eram os padres, só quem eram educados era uma casta de pessoas de alto nível. Deus levanta John Hus, levanta Martinho Lutero, acontece a reforma protestante. Depois de 150 anos da reforma protestante, Deus levanta William Carey, o pai das missões modernas. William Carey. Deus levanta William Carey, missionário inglês, era um sapateiro. Deus leva William Carey para a Índia. William Carey, ansioso para ganhar almas, para libertar vidas. Quando chega lá, depois de perder a esposa dele morreu, perdeu um filho. Primeiro ele perdeu o filho, a esposa disse: vamos voltar para a Inglaterra, precisamos retornar para a Inglaterra, nosso filho morreu, eu não estou mais suportando morar nesse país. E ele ali: não podemos voltar. Você já pensou, irmãos? Perdeu o filho na missão, a mulher adoeceu, ficou louca, a esposa dele enlouqueceu,
Mas ele não voltou. Não desistiu. Quando começou a ver na Índia a cultura lá no país indiano, quando o marido morria, a esposa era queimada junta com o corpo do marido morto. Isso é uma cultura da Índia. Ela começou a ver essas coisas e foi mexendo com o emocional dela, a ponto dela perder o equilíbrio psicológico e emocional. Veio a perda do filho, piorou mais ainda. E quanto mais o William pregava, mais perseguição ele tinha. E ele não ganhou uma alma para Jesus até o momento. Foi quando Deus faz ele entender que ele foi para ali, não foi para pregar. Ele vai fazer o que, pastor? Ele foi traduzir a Bíblia na língua do povo. Irmãos, na Índia se fala mais de 3.000 idiomas e dialetos. Mais de 3.000. Em uma comunidade só, a pessoa pode falar mais de 15 idiomas e dialetos em uma comunidade só. E Deus ali começou a capacitar o missionário William Carey para traduzir a Bíblia. E ele conseguiu traduzir a Bíblia em 5 idiomas e dialetos ali da região. E quando ele começou a traduzir, Deus começou a trazer outros missionários. E ali a igreja foi sendo implantada, foi crescendo. William Carey é considerado o pai das missões modernas. E observe, irmãos, que ele perdeu o filho, perdeu a esposa e sem recursos. E debaixo de muita perseguição, ele fez a obra ali na Índia. Qual é a perseguição que você está passando? Me diga qual é a perseguição que você passa para não vir para a casa de Deus? Para não trabalhar para Jesus? Para não se comprometer com a obra? Qual é a perseguição que você passa? Me diga qual é a sua perseguição? Qual é a prova que você passa que lhe impede de trabalhar, de servir? Ou você fica inventando história com mimimi e Jesus olhando para tu? Qual é a perseguição do mesmo que tu passa, meu filho? Qual é a dificuldade que tu está tendo? Irmãos, precisamos olhar os exemplos que ficaram, o que a palavra de Deus nos mostra, e sermos exemplos, mudarmos de atitude, mudarmos de comportamento, porque existe hoje uma igreja muito manhosa, uma igreja muito dengosa, uma igreja, olha, me permita, viu? Olha, não foi programado, mas recebe aí se tu quiser. Um povo que está mais preocupado em ser visto e notado. Um povo que está mais preocupado com status, com reconhecimento, com aplausos. É a maioria dos crentes brasileiros. É os pastores querendo ser aplaudidos, ser reconhecidos. É gente querendo ser ovacionado, ser exaltado. Deus nos chamou, foi para pregar o evangelho, não foi para ser conhecido, não. Se Deus te fizer conhecido, que seja pela vida que você tem com Ele. Que eu me torne conhecido pela vida que eu tenho com Deus. Não porque prego ou porque ensino, mas pela vida que eu tenho com Deus. Porque se Jesus não voltar e eu morrer, meu caixão estiver aqui, no meio desse templo, vocês possam ouvir a minha mulher, possam ouvir os meus filhos, testificar da minha vida. Aleluia! Glória ao
vida de santidade com Deus. Isso é santo. Viver uma vida de santidade não é um troféu para mim, não. Não, não é. Mas é um dever de todo crente que quer morar no céu. Que tem aquela falsa modéstia. Quando está no caixão, era um homem tão bom. O cara era uma trepeça, mas na hora do caixão ele vira um santo. Era uma desgraça na família, na rua, aonde ele passava, não tinha nada. Mas quando morre, vira um santo. Precisamos viver em santidade, irmãos, porque precisamos agradar aquele que nos chamou. Como diz o apóstolo Pedro no capítulo 1, versículo 15 e 16 da primeira carta: como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque no dia do arrebatamento, na volta gloriosa de Jesus, Jesus não vai dizer: vem pastor Silvio, porque tu és o pastor titular da igreja. Não. No céu não vai entrar pastor não, irmão. No céu vai entrar santo, servo. Não importa o título. Vinde benditos do Pai. É isso que o Senhor Jesus quer. Chega de uma igreja mimada, uns crentes cheios de não sei para quê, tudo me toque, qualquer coisa se fecha, se trava, não quero mais, não vou mais, não dá mais. Você precisa realmente ter um encontro com Deus. Você precisa realmente nascer de novo. Você precisa realmente saber quem é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que Deus nos abençoe.